Olá, seja muito bem-vindo a esse novo vídeo, aqui é o Alif, e nesse vídeo a gente vai te apresentar as principais teclas de atalhos aqui do nosso Windows e também para serem utilizados por navegadores em coisas bem interessantes. Vou te apresentar uma série de detalhes e como utilizar cada uma delas aí para sua produtividade no dia a dia. Espero muito que você goste e vamos lá para o vídeo. Vou começar aqui nosso vídeo para especificar bem certinho esses atalhos que a gente separou para esse vídeo. Eu vou separar aqui no nosso Docs, que é o mesmo Word aqui, só que do Google mesmo, não é da Microsoft. Você tendo uma conta de Gmail, você já consegue acessar o docs.google.com. E são atalhos bem interessantes para você utilizar em qualquer outro elemento, qualquer outro tipo de texto, qualquer outra ocasião dentro aí do seu computador. Então, primeiramente, eu vou deixar algo aqui como copiar. Então, principalmente como a gente já sabe que eu posso selecionar dessa forma aqui, ou simplesmente posso utilizar as setas de navegação, utilizar o Shift mais a seta de navegação direita. Posso fazer isso daqui, Ctrl A, eu consigo selecionar tudo, e são os principais. Mas para copiar, simplesmente Ctrl C, e eu posso dar um Ctrl V. Se eu continuar dando Ctrl V, ele vai colando tudo isso daqui que eu fizer. Se por acaso eu quiser colar uma nova palavra, por exemplo, Ctrl C, agora eu vou dar um Ctrl V, mas eu quero voltar para copiar sem precisar vir ali copiar, utilizo o atalho Windows mais V, que ele abre a nossa área de transferência, que eu posso vir aqui em copiar, seleciono o que eu quero e eu clico novamente. Então, novamente, Windows V, área de transferência, que eu posso fazer uma série de coisas, GIFs, uma série de outras coisas interessantes. Eu posso gravar um novo vídeo falando sobre a nossa área de transferência do nosso Windows. Outra coisa legal para se fazer é o Ctrl Z, que eu posso desfazer todas as ações ali que eu fiz. Ou, novamente, posso dar um Ctrl Y para refazer. Ctrl Z desfaz, Ctrl Y refaz por aí. Uma coisa interessante que nós podemos fazer aqui é o F5, que eu posso atualizar uma página. Outra opção é quando você quer fazer recarregar a página de maneira forçada, ou seja, simplesmente solicitar ao servidor para que ele mande novamente a solicitação para você de uma página aí zeradinha, como você fez a primeira solicitação, você utiliza o Ctrl F5. Uma coisa interessante, se você utilizar o Ctrl Shift N, você vai para uma página em modo privado, no caso navegação anônima. Se você estiver utilizando o Google Chrome também, tem a possibilidade de vir para uma nova navegação anônima. Nós podemos também utilizar o delete para você deletar tudo que está à direita. Mesma coisa que eu utilizo com o backspace. Só que assim, o delete, você pode utilizar ele junto com o Ctrl. Ctrl mais delete, eu apago a palavra inteira. Ctrl delete, você consegue fazer tudo isso. A mesma coisa quando eu dou o Ctrl Z, eu posso utilizar o Ctrl mais backspace para deletar a palavra inteira, ao invés de deletar letra por letra. São algumas opções aí bem interessantes. Se eu utilizar uma questão muito interessante aqui, que é o nosso atalho de imprimir, eu posso dar um Ctrl mais P, eu posso imprimir ou salvar como PDF. Ctrl mais P tem essa função. O Ctrl mais H é nada mais do que o nosso histórico, que nós podemos anexar por aqui. Ctrl mais J é simplesmente os downloads. Eu posso dar uma olhadinha o que a gente baixou por último, utilizando Ctrl mais J. Posso dar um Ctrl mais para aumentar a nossa tela, ou Ctrl menos, por exemplo. Vou digitar aqui teste, vou dar um Ctrl mais, Ctrl menos, e se você achar que está muito grande, dá um Ctrl mais o número 0, Ctrl 0, ele volta no normal. Uma coisa interessante, se eu for aqui no nosso Windows, por exemplo, o Windows mais a letra E, eu posso abrir o Explorer do nosso Windows, ou seja, explorador de arquivos, e aqui que tem uma coisa interessante, por exemplo, assim como no navegador, quanto por aqui, eu posso pressionar o F1, que ele vai aparecer uma janelinha de ajuda aqui do Opera. Eu deixei uma nova parte do Opera acontecendo, só para não deixar de fora. Se a gente for, por exemplo, aqui em área de trabalho, vou clicar no nosso pastinho, vou utilizar o F2. Aqui tem uma jogada. Quando nós utilizamos o F2, simplesmente eu posso renomear esse arquivo, a mesma coisa que eu fizesse no botão direito, fosse aqui no Windows 11 renomear ou mostrar mais opções também renomear. Tem a possibilidade de fazer isso. F3, utilizando o nosso Explorer, simplesmente você vem aqui para editar, para procurar alguma coisa. Você pode digitar logo aqui em cima. Quando eu utilizo o F4, eu vou aqui para localizar uma pasta em específico através de um atalho, por exemplo, descolocar o C ou qualquer unidade que esteja acoplado aí no nosso computador, e mais uma série de coisas. Fechando aqui, eu posso conferir, antes de a gente voltar para o nosso navegador, por exemplo, eu vou clicar aqui fora. Se eu utilizar o Shift mais F10, eu posso dar um botão direito, ou seja, a mesma opção que a gente fez, botão direito, ele aparece tudo isso daqui, só que ele tem um porém. Quando a gente faz isso, ele ainda aparece, se eu passar o mouse aqui do lado, aparece. Ele dá uma série de ordens ali por lista do que pode ser feito. Além disso, nós temos mais algumas funções utilizadas no navegador, utilizando as funções F1
e F3, por exemplo. Quando a gente utiliza o F1, como a gente pode perceber, ele vai aqui para ajuda, o help de qualquer navegador ou programa que nós podemos utilizar. E, além disso, tem mais algumas coisas interessantes. Por exemplo, eu vou utilizar o F3, vou localizar na página. Isso daqui é muito interessante, localizar na página, ou simplesmente utilizo o Ctrl mais F, eu consigo localizar também algo específico por ali. Se eu for aqui selecionar o F11, eu consigo deixar em tela cheia. F11 novamente, eu posso voltar para o normal. Aqui são algumas questões interessantes, específicas, tem muito mais coisa aqui relacionadas às teclas de F1 a F12, são as teclas função ou function, são as teclas de função aqui do nosso Windows, que se você achar interessante, posso trazer um outro vídeo especificando quais são os atalhos de alguns outros programas, como no Word, no Excel, utilizando as funções. E se, por exemplo, eu queira organizar as janelas aqui no nosso Windows, por exemplo, eu tenho o nosso navegador e quero trabalhar o nosso navegador junto com o Explorer. Como que eu posso fazer? Simplesmente seleciona onde você quer, utiliza o botão Windows mais 7 navegação direita. Eu posso fazer isso, posso selecionar uma outra instância, por exemplo aqui, vou selecionar, mas nesse caso eu posso até mesmo fechar. Utilizar o Windows mais E para abrir outra parte do Explorer e ele está assim desorganizado. Eu utilizo o Windows mais seta de navegação para a esquerda e posso deixar dividida a tela. Se eu aumentar aqui para um lado, eu consigo organizar certinho sem me preocupar. Selecionei novamente aqui o nosso navegador, posso utilizar o Windows mais seta de navegação para cima, que eu posso ampliar ou reduzir. Windows navegação para baixo, mais uma vez, eu consigo minimizar. E aqui eu consigo trazer o Windows seta de navegação para a esquerda ou para a direita. Para cima ele vai expandir, para baixo vai reduzir e, mais uma vez, ele vai minimizar. Então, por esse vídeo seria isso. Espero muito que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar nosso vídeo. E a gente se vê na próxima. Até lá!